O dia em que Gabriel viu Aurora pela primeira vez não foi um dia comum, e embora ele não soubesse ainda, aquele encontro mudaria o rumo de tudo o que ele acreditava sobre amor, destino e resiliência. Era uma manhã simples, com o céu meio nublado, aquela luz macia que deixa a cidade parecendo um cenário de filme independente. Gabriel estava no café onde sempre ia quando precisava escrever. Ele trabalhava como ilustrador freelancer e, quando estava travado, sentava ali perto da janela, observando as pessoas passando, tentando adivinhar suas histórias para alimentar as suas próprias. Mas naquele dia, a história que ele buscava entrou pela porta. Aurora entrou com um sorriso tranquilo, como se fosse dona de uma leveza que faltava ao mundo. Usava um vestido azul claro e parecia irradiar uma paz involuntária, quase ingênua. Gabriel notou imediatamente, não pela beleza óbvia, mas por algo mais sutil. Ela parecia feliz sem esforço. Não era comum ver alguém assim. Ela se aproximou do balcão e pediu um cappuccino com canela, sorrindo para a barista como se fosse velha amiga. Gabriel, que não acreditava em amor à primeira vista e sempre dizia isso para os amigos com tom meio cético, precisou respirar fundo. Quando ela se virou para procurar um lugar para sentar, seus olhos encontraram os dele. Um único segundo. Apenas um. Mas suficiente para fazer o coração dele acelerar como se estivesse atrasado para a própria vida. Aurora retribuiu o olhar com um sorriso tímido. Gabriel sorriu de volta, e isso foi tudo, ou pelo menos deveria ter sido. Só que, no dia seguinte, quando Gabriel voltou ao café no mesmo horário, meio sem admitir para si que estava tentando encontrar aquela garota de novo, Aurora apareceu de novo. Mesma hora, mesmo cappuccino com canela, mesmo sorriso por trás do cabelo preso em um coque bagunçado. A diferença é que, desta vez, ela procurou um lugar e escolheu sentar justamente na mesa, ao lado da dele. Gabriel se sentiu tomado por uma coragem que raramente aparecia. Fechou o notebook, respirou fundo e disse: "Oi, é impressão minha ou você sempre pede cappuccino com canela?" Aurora riu. "É meu vício secreto. Mas acho que você também não muda muito. Sempre com esse olhar concentrado para a rua." Ele corou. Ela tinha reparado. A conversa seguiu natural, leve, divertida. Um encontro casual que parecia planejado pelo universo. Eles falaram sobre música, livros, sobre por que o café tinha cheiro de infância nos dias frios. Gabriel descobriu que Aurora trabalhava em uma pequena floricultura com a tia e que adorava flores amarelas, porque achava que elas tinham uma alegria que ninguém conseguia imitar. Quando o café fechou, Gabriel a acompanhou até a rua. Antes que ela atravessasse, ele criou coragem. "Eu posso te ver amanhã?" Aurora sorriu com os olhos brilhando. "Acho que podemos tentar." E assim começou. Por semanas, se encontraram no mesmo café. Cada conversa parecia mais íntima. Aurora ria com facilidade, mas às vezes ficava distraída olhando para o nada, como se tentasse lembrar de algo esquecido. Gabriel achava isso curioso, mas não ligava. Estava completamente encantado. Até que um dia tudo mudou. Naquela manhã, Aurora entrou no café, mas não olhou para ele. Passou direto, pediu o cappuccino com canela, mas não sorriu para a barista. Sentou-se, mas em uma mesa distante da janela. Gabriel se aproximou com o mesmo sorriso de sempre. "Bom dia, Aurora." Ela ergueu os olhos devagar, e em seu rosto, nada. Nenhum reconhecimento, nenhuma lembrança. "Desculpa," ela disse, educada, mas fria. "Eu te conheço?" O mundo de Gabriel desmontou como vidro quebrando em câmera lenta. Ele achou que era brincadeira, mas não era. Naquele dia, Aurora saiu do café antes dele. Gabriel ficou tão confuso que acabou seguindo-a até a esquina, e foi aí que viu uma mulher mais velha correndo até ela. "Aurora, você saiu sozinha de novo!" A mulher repreendeu, segurando seus ombros com cuidado, não com raiva. Aurora parecia envergonhada. "Eu só queria tomar café, tia." A tia suspirou, acariciando seus cabelos. "Você sabe que não pode, não sozinha. Você pode se perder ou esquecer onde está. E se isso acontecer de novo?" Gabriel sentiu o coração disparar. Esquecer de novo? A conversa continuou, revelando mais do que Aurora imaginaria. "Ainda é recente," a tia disse baixinho, achando que ninguém mais escutava. "Os médicos falaram que a memória dela ainda pode oscilar nos primeiros meses." Gabriel ficou paralisado. De repente tudo fazia sentido. As distrações,
os lapsos, os olhares vazios. A Aurora tinha uma condição, e ele não fazia parte das lembranças que sobreviviam aos dias ruins. Naquela noite, Gabriel não conseguiu dormir. O peso da descoberta misturado à dor inesperada de ser apagado da vida de alguém que ele começava a amar era esmagador. Mas, enquanto encarava o teto escuro, teve um pensamento que mudaria tudo. Se ela me esquece, então eu preciso fazer ela se apaixonar por mim todos os dias. Essas palavras, simples e insanas, acenderam algo dentro dele que não sabia que possuía. Não era pena, não era egoísmo, era amor. Um amor tão improvável quanto incontrolável. E assim começou a jornada que mudaria a vida de Gabriel para sempre. Porque naquele momento, ele decidiu que não iria desistir de Aurora. Nem nos dias bons, nem nos dias ruins, nem nos dias em que ela o olhasse como um estranho. Ele viveria o amor que renasce todo dia, mesmo que ela acordasse sem lembrar quem ele era. Acordar no dia seguinte não foi fácil para Gabriel. A imagem de Aurora perguntando: "Eu te conheço?", rodava como um eco dentro da cabeça dele, repetida, afiada, doída. Ele se perguntava se deveria tentar vê-la de novo, se aquilo era saudável, se ela sequer queria que ele voltasse a se aproximar. Mas toda vez que pensava em desistir, lembrava dos dias em que ela ria com ele no café, da forma como inclinava a cabeça quando estava curiosa, da maneira como seus olhos brilhavam quando ele falava sobre ilustração. E no fundo, algo dentro dele sussurrava: ela ainda é a mesma Aurora, só não lembra. Naquela tarde, Gabriel caminhou até a floricultura onde ela trabalhava. Era uma lojinha pequena, com vasos pendurados na entrada e o cheiro adocicado de terra molhada e jasmim. A porta estava aberta, e quem estava atrás do balcão não era a Aurora, mas a tia dela, a mesma mulher da outra noite. Gabriel respirou fundo, ajustou a mochila no ombro e entrou. "Boa tarde", disse ele, com um sorriso inseguro. A tia levantou os olhos. Havia desconfiança neles. "Pois não?" Ele engoliu seco. Eu conheço a Aurora." A expressão da mulher mudou instantaneamente. Ficou dura como ferro. "Conhece?" Ela perguntou, cruzando os braços. "Ou acha que conhece? Nós conversamos algumas vezes. No café, sabe? Mas ontem aconteceu algo e..." A tia suspirou profundamente, como quem já estava cansada de repetir a mesma história para médicos vizinhos curiosos. "Você percebeu, então?" Gabriel assentiu com tristeza. Ela não me reconheceu. A mulher aproximou-se apoiando as mãos no balcão, como quem está prestes a explicar um assunto difícil demais. "O nome dela é Aurora, porque quando nasceu, meus pais diziam que ela iluminava tudo. Sempre foi alegre, doce, inteligente. Mas, há 8 meses, ela sofreu um acidente que mudou tudo. Bateu a cabeça, perdeu a memória recente. Algumas memórias voltam, outras não. Alguns dias ela lembra de tudo, outros ela acorda achando que ainda está vivendo meses atrás." Gabriel prendeu a respiração. "E eu estou num desses meses?" "Não", disse a tia. "Você é novo demais na vida dela. Ela não tem memória suficiente recente para te manter nos dias instáveis. A mente dela apaga, reescreve, repete." O coração dele apertou. "Ela sofre com isso?" perguntou, temendo a resposta. A tia olhou para o lado como se buscasse forças. A Aurora sabe que algo está errado, mas quando perde as lembranças, não percebe a perda. É estranho. É como se parte dela aceitasse que vive em um ciclo sem saber qual é o próximo passo. Eu faço o possível, mas é difícil. Para ela e para quem tenta amá-la. Gabriel engoliu seco ao ouvir a palavra amar. "E eu posso vê-la?" A tia o encarou por longos segundos. Observou sua feição sincera, seus olhos aflitos, o tremor leve nas mãos. Ela percebeu que não era só curiosidade, era mais profundo. A Aurora está no fundo da loja, organizando as flores. "Mas eu preciso que você entenda uma coisa", disse a tia com seriedade. "Qualquer aproximação sua pode virar nada. Amanhã, ela pode te olhar de novo como um estranho. Você está preparado para isso?" Gabriel respirou fundo. "Se ela esquece, eu lembro." A tia o analisou com um olhar misto de compaixão e advertência. "Então vá, mas vá com o coração forte." Ele caminhou até o corredor que dava acesso à estufa. O cheiro das flores era mais forte ali. E então a viu de costas,
alinhando vasos de girassóis, suas flores favoritas. Aurora cantava baixinho uma música que Gabriel achava linda. O som era suave, melancólico, quase infantil. Ela se virou, e o olhar dela, ao reconhecê-lo, ou melhor, ao não reconhecê-lo, atingiu Gabriel como um soco invisível. Oi, ela disse educada. Posso te ajudar? Ele sorriu. Não um sorriso alegre, mas um sorriso de quem decide continuar mesmo sangrando por dentro. Eu sou o Gabriel, disse, estendendo a mão. Acho que ainda não nos conhecemos. Aurora sorriu de volta. Aquele mesmo sorriso que o tinha conquistado dias antes. Mas para ela era tudo novo. Eu sou Aurora. Prazer. E ali começou algo que Gabriel jamais tinha vivido. Um primeiro encontro que não era primeiro, mas era. Um início que já tinha começado, mas precisava começar de novo. Um ciclo de descobertas, repetidas, refeitas, reinventadas. Aurora o convidou para ajudá-la a arrumar as flores. Eles conversaram sobre coisas simples. Músicas favoritas, comidas estranhas, porque algumas pessoas preferem chuva ao sol. Gabriel agiu como se estivesse vivendo aquilo pela primeira vez, porque para ela era exatamente isso. E quando ela perguntou, "Você vem sempre aqui?", ele respondeu, "Acho que vou começar a vir." Ao final do dia, quando ela teve que fechar a loja, olhou para ele com um brilho nos olhos. "Foi muito legal conversar com você, Gabriel." E Gabriel quase disse de novo, mas conteve-se. Ele apenas sorriu. "Também achei, Aurora." A tia, que observava de longe, encontrou o olhar de Gabriel e viu nele algo que temeu no início, mas respeitou naquele momento. Determinação verdadeira. Nos dias que seguiram, Gabriel construiu pequenos rituais. Todo dia, Aurora o conhecia pela primeira vez. Todo dia, ele precisava aprender a fazê-la sorrir de novo. Todo dia descobria novos detalhes, porque, mesmo repetindo algumas coisas, Aurora sempre trazia algo fresco, espontâneo, único. Mas nem todos os dias eram bons. Havia dias em que Aurora acordava confusa, irritada, assustada. Dias em que ela chorava por não conseguir lembrar o que tinha feito na véspera. Dias em que ela parecia exausta de tentar entender o que se passava dentro da própria mente. E Gabriel? Gabriel estava lá, às vezes como um estranho gentil. Às vezes como um conhecido distante, às vezes como alguém que ela sentiu que podia confiar, e em raros e preciosos dias, como alguém que ela lembrava vagamente, não como memória, mas como sensação. Certa tarde, enquanto caminhavam para tomar um café, Aurora o olhou com os olhos semicerrados como se estivesse tentando lembrar um sonho esquecido. "É estranho", ela disse. "O quê?" "Eu sinto que já andei ao seu lado antes." Gabriel sorriu, engolindo a emoção que subia à garganta. "Talvez a gente tenha mesmo uma boa sintonia." Aurora riu. "Pode ser isso." Eles passaram a caminhar juntos quase sempre. Gabriel se tornou lentamente parte da rotina dela, mesmo que a mente dela insistisse em apagá-lo. Mas foi apenas depois de algumas semanas que Aurora descobriu sua maior tragédia pessoal. E Gabriel viveu o momento mais doloroso desde que a conheceu. Foi em uma tarde de domingo. Aurora entrou na floricultura e encontrou uma caixa de fotos antigas que a tia guardava. Começou a folheá-las, rindo das próprias roupas, comentando como seu cabelo estava mais bagunçado anos antes. Até que encontrou uma foto rasgada, guardada separadamente. Era ela, muito mais jovem, e ao lado dela, um rapaz segurando sua mão. Aurora franziu o senho. "Quem é esse?" perguntou. A tia congelou. Gabriel também. "Esse..." A tia começou hesitante. "Era o Mateus." "Era," Aurora repetiu. A tia demorou alguns segundos antes de dizer, "Seu namorado." Antes do acidente. Aurora ficou paralisada. Seus dedos tremeram. O ar pareceu sumir dos pulmões dela. "Ele... e eu..." Ela tentou montar a frase. "Nós éramos... Vocês eram muito felizes juntos," disse a tia, com os olhos marejados. "O acidente..." levou ele. "E levou parte de você também." Aurora levou a mão à cabeça como se sentisse uma dor fantasma. Gabriel sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. Aurora chorava, confusa, perdida, como se estivesse tentando lembrar alguém que sabia que amava, mas cujo nome tinha sido arrancado das paredes da memória. Gabriel se aproximou devagar. "Aurora, respira comigo. Tá tudo bem.
Você não precisa lembrar de tudo agora. Ela olhou para ele com olhos vermelhos, cheios de desespero. Eu não lembro dele, ela gritou, com a voz quebrada. Como eu posso ter amado alguém e esquecer? Como isso pode acontecer comigo? E Gabriel, mesmo sentindo o próprio peito rasgar, fez aquilo que sabia que precisava fazer. Ele a abraçou, apenas a abraçou. E naquele momento, teve certeza absoluta de algo. Mesmo que ela tivesse perdido tudo, ele escolheria ajudá-la a reconstruir o que fosse possível. Mesmo que ele tivesse que começar do zero todos os dias. Mesmo que ela nunca lembrasse quem ele era por completo. Mesmo que ela estivesse vivendo em um labirinto de fragmentos. Gabriel faria Aurora encontrar beleza em cada dia novo. Mesmo que fosse preciso reapresentar o amor infinitas vezes. Os dias que se seguiram foram como capítulos de um livro que Clara lia sempre pela primeira vez, enquanto Lucas era o único que sabia cada linha de cor. A cada manhã, ele voltava ao café com a mesma mistura de expectativa e medo. Expectativa de vê-la novamente. E medo de que, por algum motivo, ela não estivesse lá. Ou pior, que ela o rejeitasse sem compreender por quê. E, em certo sentido, esse medo começou a se tornar realidade quando a família de Clara entrou em cena. A irmã mais velha, Helena, era uma mulher rígida, mas protetora, que parecia viver constantemente na fronteira entre o amor e o controle. Ela foi a primeira a perceber que Clara vinha falando do homem do café. Não com detalhes, porque Clara nunca se lembrava o bastante para isso, mas com uma luz diferente nos olhos, que Helena conhecia muito bem. Ela sabia o que aquilo significava. E a ideia de ver a irmã se apaixonar por alguém que ela esqueceria no dia seguinte simplesmente dilacerava sua alma. Por isso, numa manhã chuvosa, quando Lucas chegou ao café e encontrou Clara no balcão conversando com Helena, sentiu imediatamente o clima pesado no ar. A irmã olhou para ele como quem avaliava um erro prestes a acontecer. Clara, por outro lado, apenas sorriu, como sempre fazia, como se Lucas fosse uma novidade agradável que o destino tinha colocado no caminho dela. "Você é o Lucas?" perguntou Helena com uma voz fria, porém educada. "Sou sim", respondeu ele, tentando manter a calma. "E você deve ser a irmã da Clara." "Exato. E queria conversar com você, lá fora." O tom não deixava espaço para interpretação. Ele assentiu e seguiu para a calçada coberta, onde a chuva caía fina, quase silenciosa. "Olha, eu sei que você parece uma boa pessoa", começou ela cruzando os braços. "Mas você precisa entender que a Clara não vive no mesmo tempo que você. Ela acorda todos os dias sem se lembrar de nada do dia anterior. Nada. Nem de você, nem do que conversaram, nem do que sentiu." Lucas ficou em silêncio. Ele sabia disso melhor do que ninguém. Mas ouvir da boca de alguém que convivia com a dor diária dessa realidade era diferente. "Eu sei", respondeu ele baixinho. "E mesmo assim, eu quero estar perto dela." Helena soltou uma risada amarga. "Você quer, mas isso não é sobre você. É sobre ela." Clara já passou por situações em que achou que estava apaixonada por alguém, e no dia seguinte, a pessoa exigiu que ela sentisse o mesmo. Você imagina o impacto emocional disso? Você imagina o peso de viver algo bonito e acordar sem nada? Lucas desviou o olhar. O chão molhado refletia a luz das lojas e das placas da rua, criando um brilho tremido, como se o mundo estivesse chorando junto. "Eu nunca vou exigir nada dela", disse ele firme. "Só quero estar aqui quando ela acordar." "Mas cada dia você coloca uma expectativa nova no coração dela", rebateu Helena. "Você acha que ela não sente? Ela não lembra, Lucas, mas sente. O corpo dela responde. O coração dela se confunde. E isso dói. Você está transformando cada manhã dela em uma luta para entender sentimentos que ela não consegue organizar." Lucas abriu a boca para responder, mas não havia palavras. Porque, no fundo, parte do que ela dizia era verdade. Ele sabia que seu envolvimento criava camadas de emoção que Clara não tinha como processar, mas também sabia que algo dentro dela, algo profundo, instintivo, reconhecia sua presença, mesmo quando a memória não acompanhava. "Então você está me pedindo para desaparecer?" perguntou ele finalmente. Helena respirou fundo. Seus olhos brilharam de tristeza sincera. "Estou pedindo para você pensar se o que está fazendo é amor ou egoísmo." A frase ficou ecoando como um soco que atravessa o ar e acerta diretamente o peito. Lucas não respondeu. Apenas baixou a cabeça e voltou para dentro do café,
onde encontrou Clara apagando algo em seu caderno, um caderno que ela usava para se orientar diariamente. Ele se aproximou devagar. "Posso ver?" perguntou. Ela hesitou por um segundo, mas entregou. Na primeira página, escrita com letra delicada, estava uma frase que partiu Lucas ao meio. "Se eu encontrar alguém que me faça sorrir sem motivo, confie nele, mesmo que eu não o lembre." Lucas fechou os olhos por um instante. Aquilo não era coincidência. Ela não lembrava dele, mas lembrava do sentimento que ele trazia. Um sentimento que nascia todos os dias como se fosse um novo sol. Mas antes que pudesse dizer algo, Helena se aproximou e tirou o caderno da mão dele com firmeza, como quem fecha uma porta. "Vamos, Clara. Temos consulta hoje." Clara se despediu com um sorriso doce, mas confuso. Lucas apenas observou enquanto ela se afastava. Sentiu a chuva aumentar, respingando nos seus ombros, como se o céu refletisse o que ele sentia. Nos dias seguintes, Clara deixou de ir ao café, e Lucas viveu o tipo de silêncio que pesa mais que a solidão. Uma parte dele dizia para desistir, para respeitar o pedido de Helena, para aceitar que talvez estivesse complicando a vida de Clara, mas outra parte, a parte que tinha encontrado alegria mesmo nas memórias que não duravam, se recusava a deixá-la desaparecer. Foi então que, numa noite de insônia, algo dentro dele se iluminou. Uma ideia simples, mas poderosa. Uma forma de ajudar Clara a lembrar. Não com a memória comum, mas com o coração. Ele levantou da cama, pegou o celular, abriu o editor de vídeo e, pela primeira vez em semanas, sentiu esperança. A esperança de que talvez, só talvez, existisse um jeito de fazer o amor vencer o tempo. E foi assim que começou a criar o vídeo que mudaria absolutamente tudo. Durante 3 noites seguidas, Lucas editou o vídeo como se estivesse construindo uma ponte entre 2 mundos. O mundo onde Clara acordava em branco e o mundo onde ele carregava cada pedaço do que viveram. Ele selecionou imagens, gravou mensagens, usou fotos que tirou discretamente, registrou pequenos momentos, um sorriso, a forma como ela mexia no cabelo, a risada involuntária quando ele tentava contar piadas ruins, o jeito como ela segurava a xícara com as 2 mãos. Ele não queria forçar uma história, queria apenas mostrar quem ele era, quem ela era ao lado dele e o que, juntos, pareciam despertar um no outro. Queria que ela sentisse, mesmo sem lembrar. Quando terminou a edição, o relógio marcava 4 horas da manhã. Ele assistiu ao vídeo mais uma vez, só para ter certeza de que não estava indo longe demais. Mas cada cena dizia a mesma coisa. Aquilo não era manipulação, era cuidado, era respeito. Era amor tentando existir em um terreno onde a memória não tinha raízes. No dia seguinte, ele tomou coragem e foi até a casa de Clara. Uma casa simples, rodeada por um jardim que parecia sempre florir, mesmo em épocas erradas, como se a própria Clara tivesse ensinado as plantas a acreditarem no improvável. Ele não sabia se seria bem recebido, mas precisava tentar. Helena abriu a porta, e não parecia surpresa. "Eu imaginei que você viesse", disse ela, cruzando os braços. "Mas antes que fale qualquer coisa, preciso dizer que Clara está frágil hoje." Acordou, diferente. Lucas sentiu um aperto no coração. "Eu só preciso de 1 minuto. Prometo que não vou causar nada ruim." Helena o avaliou por longos segundos, até que finalmente soltou um suspiro pesado e abriu passagem. 1 minuto, repetiu ela. "Não mais que isso." Lucas entrou devagar, como quem entra em uma memória viva. Encontrou Clara na sala, sentada no sofá, abraçando um travesseiro com força. Seus olhos estavam inchados, como se tivesse chorado por algo que não sabia explicar. E talvez fosse exatamente isso. Ela não sabia o porquê, mas sentia falta de algo, ou de alguém. Lucas se aproximou lentamente e se ajoelhou diante dela. Clara levantou os olhos e, pela primeira vez, não perguntou quem ele era, apenas olhou, como se reconhecesse algo muito profundo, muito íntimo, que não precisava de nome. "Eu fiz uma coisa para você", disse ele, tirando o pendrive do bolso. "O que é isso?" perguntou Clara com a voz baixa e trêmula. "Uma lembrança", respondeu. "Não para te obrigar a nada, mas para te ajudar a entender algo que seu coração está tentando te contar." Ele conectou o pendrive à TV. Helena observava tudo da cozinha, visivelmente apreensiva, mas incapaz de interferir. Ela sabia que Clara vinha sofrendo com sensações inexplicáveis,
como se estivesse vivendo uma vida paralela que desaparecia toda noite. Talvez o vídeo ajudasse. A tela acendeu. E, de repente, Clara se viu, com Lucas. Imagens deles rindo no café, caminhando na praça, ela tentando ensinar Lucas a fazer um desenho horrível e falhando miseravelmente. Pequenos momentos que pareciam bobos, mas que carregavam uma verdade silenciosa. Clara era outra pessoa ao lado dele, mais leve, mais viva, mais ela mesma do que quando estava perdida em suas lacunas. E então, a mensagem final apareceu. Lucas surgiu na tela, sentado diante da câmera, nervoso, sincero. Clara, eu sei que você talvez não lembre de mim amanhã, e tudo bem, porque eu lembro de você, e cada dia vale a pena, mesmo que dure pouco. Eu não quero que você me ame. Eu só quero que você saiba que alguém aí fora vê você inteira, mesmo quando sua memória não consegue. Clara levou a mão à boca, engolindo um soluço. As lágrimas começaram a cair antes que ela pudesse impedir. Lucas continuava no vídeo. Se algum dia acordar e sentir que está faltando algo, se seu peito apertar sem motivo, é porque existe uma parte de você que não esquece. Não da cabeça, mas do coração. Quando o vídeo terminou, nenhum dos dois disse nada. O silêncio entre eles não era constrangido. Era sagrado. Clara respirou fundo, enxugou as lágrimas e olhou para Lucas como se estivesse vendo não um estranho, mas alguém que estava sempre ali, mesmo quando ela não sabia. Eu não lembro de você, disse ela com a voz fraca, mas sinto que confio em você. Lucas sorriu, com os olhos já marejados. Isso é o suficiente. Clara estendeu a mão e tocou o rosto dele. Um gesto delicado, mas que carregava a força de anos. O toque não trazia memórias, mas trazia sentimento. E isso era muito mais forte. Helena, da cozinha, enxugou discretamente uma lágrima. Ela percebeu que não estava diante de um problema, mas de algo que, apesar dos riscos, fazia Clara florescer. Nos dias seguintes, Clara passou a assistir ao vídeo todas as manhãs, não como um roteiro a seguir, mas como uma bússola emocional. E algo extraordinário aconteceu. Mesmo sem lembrar das conversas, sem lembrar das caminhadas, sem lembrar dos detalhes, ela começou a acordar com uma sensação familiar sempre que via Lucas, como se seu coração reconhecesse o caminho antes da memória. E pouco a pouco, com paciência, respeito e um amor que não pedia nada em troca, eles construíram uma rotina onde cada dia era o primeiro dia, e ainda assim carregava o peso e a beleza de todos os outros. Certa tarde, enquanto caminhavam perto do mar, Clara perguntou: Lucas, você acha que um dia eu vou lembrar de tudo? Ele segurou a mão dela, entrelaçou seus dedos e respondeu: Não sei, Clara, mas se não lembrar, tudo bem, porque vou estar aqui para viver de novo com você, quantas vezes for preciso. Ela sorriu, olhando o horizonte, como quem entende que a vida não precisa ser perfeita para ser bonita. Então, disse ela, vamos viver tudo de novo amanhã. Lucas riu. Vamos. Amanhã e todos os dias. O vento soprou suave, embolando os cabelos de Clara, e ela encostou a cabeça no ombro dele. Ali, naquele instante, ficou claro que o amor deles não dependia da memória. Ele vivia em outro lugar, um lugar que nenhum esquecimento conseguia alcançar. Que assim, entre lembranças que se apagavam e sentimentos que insistiam em permanecer, os dois descobriram que o amor verdadeiro não precisa ser lembrado para existir. Ele só precisa ser sentido, todos os dias, como se fosse a primeira vez.